Essa semana, um vírus no sul da Índia deixou o mundo em polvorosa porque foi responsável pelo fechamento de escolas e escritórios para tentar frear essa disseminação que está acontecendo lá. Já tivemos 2 mortos e 3 pessoas, incluindo uma criança, estão internadas com casos graves num hospital. O vírus responsável é o vírus Nipah. Ele é um paramixovírus. Ele é da mesma família do vírus da cachumba e do sarampo, que são nossos velhos conhecidos. A gente já conhece esse vírus desde 1999 e ele já foi responsável por alguns surtos lá mais no sudeste da Ásia. E nenhum outro caso foi identificado em nenhuma outra região do mundo. Então, vamos lá com calma. Se você está aí nervoso, que se esse vírus pode ou não chegar ao Brasil, ou enfim, exatamente o que está acontecendo, fica aqui comigo, que eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Esses vírus são encontrados em morcegos, não qualquer tipo de morcegos. São os morcegos do gênero Pteropus. São conhecidos como raposas voadoras. Eles têm grande porte e vivem lá nesse sudeste da Ásia e eles se alimentam de frutas. Esse vírus neles não causa doença, mas eles podem passar o vírus para humanos e para outros animais através das suas secreções. Então, fezes, urina, saliva, e mesmo através de frutas que eles tenham entrado em contato. Então aquelas frutinhas que ficam meio comidas de morcego, pois é, ali fica saliva que se algum outro animal vai lá e come, ou mesmo humanos, esse vírus pode ser transmitido dessa maneira. O que preocupa em relação a esse vírus é que uma vez um humano contaminado, ele pode passar para outro humano. Então, por exemplo, se eu entro em contato e fico infectada com o vírus Nipah, e eu chego no hospital e as pessoas vão me manipular, os profissionais de saúde vão lá me examinar, ou vão colher sangue, ou enfim, se entra em contato com as minhas secreções, eu posso passar esse vírus para eles. Por isso que essa questão que está acontecendo lá na Índia, que está todo mundo nervoso, porque essas pessoas infectadas tiveram contato com várias outras pessoas, inclusive dentro de hospitais, e aí é saber exatamente qual é a probabilidade desse vírus infectar outras pessoas. E o que tem assustado muito em relação a ele é a alta letalidade, que pode aí variar de 40% a 75%. A letalidade é o quanto esse vírus pode matar. Vamos só fazer um paralelo aqui. Na Covid-19, por exemplo, as mais altas taxas de letalidade desse vírus foram em torno de 6%. Imagina isso, 40%, 75%. Então, isso realmente é muito preocupante e é o que suscitou essa história de vírus letal, fecha escolas e tudo, mas vamos com calma entender mais um pouquinho em relação a isso. Após o contato com o vírus, a pessoa pode demorar de 7 a 21 dias para desenvolver os sinais e sintomas, mas numa média aí de 14 dias, 10, 14 dias. E aí a pessoa vai ter febre, mal-estar, fadiga, náuseas, vômitos, muita dor no corpo, como qualquer outra infecção viral. Mas o que acontece é que esse vírus pode causar o que a gente chama de encefalite, que são os quadros de infecção do sistema nervoso central, que pode evoluir com confusão mental, a pessoa fica meio assim boba, né? Não consegue falar coisa com coisa, e crises convulsivas. E aí, diferente de outros vírus, depois que acontece isso tudo, numa fase já mais tardia, esses sinais neurológicos podem voltar e pode acontecer crise convulsiva, pode acontecer encefalite em pessoas que teoricamente já estavam livres, já estavam bem curadas, entre aspas, em relação a esse vírus. Para fazer o diagnóstico da infecção, primeiro, a gente tem que suspeitar e temos que coletar exames específicos, o que a gente chama de PCR específico para esse vírus Nipah. Os exames normais que a gente faz, tipo de hemograma e outras coisas,
não são específicos, vão dar assim que realmente é uma infecção viral. Mas, então, para isso, as pessoas têm que estar atentas ao que está acontecendo. Provavelmente é o que ocorreu lá, houveram 5 casos de quadros parecidos, você acaba testando para todos os tipos de vírus e conseguiram diagnosticar o Nipah. A questão principal é porque a gente ainda não tem vacina e não tem um tratamento antiviral específico. Então a gente trata os sintomas, as pessoas que estão internadas, a gente faz o que a gente chama de tratamento de suporte, que é o quê? Vai corrigir algum problema se tiver, fazer fluidos intravenosos para hidratar, se tiver alguma outra infecção bacteriana vai dar antibióticos, mas para esse vírus a gente ainda não tem nada específico para o tratamento. E o que todo mundo quer saber, que ficou me perguntando o tempo todo e aí, qual a chance desse vírus chegar aqui no Brasil? Por enquanto é muito pequena, porque ele está restrito lá no Sudeste Asiático e a princípio a gente não tem aqui nenhum desse morcego aqui. Mas ele é um vírus que está lá na Organização Mundial de Saúde, assim, é um vírus com alta possibilidade de causar algum tipo de pandemia. É por isso que todo mundo fica atento e começa a sair nas mídias sociais quando isso aparece. Então não precisamos ficar nervosos por enquanto aqui achando que vai ter pandemia de vírus Nipah por aí. Mas provavelmente outros vírus diferentes vão aparecer. E qual o motivo desse vírus aparecer assim de repente? Na verdade, toda hora um vírus novo aparece aqui no canal, né? Mas especificamente esse vírus Nipah lá nessa região, o que as autoridades acham é que nesse local tem tido muito desmatamento, está uma área com crescimento muito intenso. E aí a gente já sabe o que acontece, as florestas são invadidas, esses animais ficam sem os seus locais habituais de moradia, né? E acabam entrando em contato com os seres humanos que não era para isso acontecer. E no mundo a gente vê que isso toda hora aparece. Aquecimento global, desmatamento e o tráfico de animais selvagens, isso tudo propicia que o ser humano entre em contato com vírus que a gente nunca iria entrar em contato. Não teria como a gente entrar lá numa floresta e, por exemplo, ter contato com um morcego desse tamanho. Mas a gente vai invadindo o local deles e acaba acontecendo isso. E como que a gente previne essas infecções? Aqui não especificamente para o Nipah, mas pensando em qualquer tipo de vírus diferente. Primeira coisa, a gente não deve entrar em contato com animais silvestres. Cuidado, tem muita gente que vê um morcego caído e tudo quer se aproximar, quer mexer, principalmente morcego, gente, está lá, não vai nem verificar se está morto, se está vivo, chama o controle de zoonoses. A gente sabe que os morcegos, eles são os reservatórios, eles podem ter ali vírus neles que são altamente letais para a gente, principalmente o vírus da raiva, que está aí recentemente, ainda um cão infectado em São Paulo. Então, viu um morcego, liga para o seu centro de zoonoses, não vai mexer, não, ele está ali caído por um motivo, ele deve estar doente. E outra coisa, não é para matar nenhum animal silvestre. Isso é crime ambiental. Se você matar um morcego, você está cometendo um crime. Então deixa ele lá quieto. Se por acaso você está notando que na sua área está com uma população exacerbada de morcegos, também chama o controle de zoonoses, que eles vão saber como lidar com isso. A outra coisa é sempre higienização das mãos. Foi lá e sem querer mexeu em algum animal, ou se você trabalha com animais, né? O primeiro surto do Nipah foi com porcos, numa criação de porcos. Então, se você trabalha com esses tipos de animais, você tem que higienizar a sua mão frequentemente. A outra coisa é não consumir carne ou nenhum produto de origem animal que você não sabe a procedência, principalmente se não está bem cozida. Cuidado, aqui não é tão comum, né, nos grandes centros, mas, por exemplo, lá na Índia, o pessoal gosta de comer algumas coisas diferentes, vamos colocar assim, e aí pode estar contaminado com algum tipo de vírus diferente. E para você que é profissional de saúde, se você vai atender qualquer paciente, isso não precisa o Nipah chegar aqui.
mas vai atender qualquer tipo de paciente, não esqueça das precauções básicas, que é o quê? Higienização das mãos, não sabe o que o paciente tem, coloca luva e coloca uma máscara, porque depois provavelmente foi isso que aconteceu lá na Índia. O povo chegou passando mal e tudo, as pessoas atenderam e não se ligaram nas medidas básicas de precaução, e aí você termina infectado por alguma coisa nova por aí. Comenta aqui se você já estava aí preocupado, achando que a gente já ia ter uma pandemia de vírus Nipah. Obrigada e até a próxima!